Programa Ponto de Vista, onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Hoje conversando sobre responsabilidade social. Nós falávamos no primeiro bloco, senhores e senhora, sobre essas visões diferentes. A visão do movimento organizado do setor social, a visão do assistente social, do empresariado. E no intervalo a gente estava conversando um pouco aqui, até comentei com o Maurício, né? Seria interessante ter numa empresa um assistente social. Professora, qual que é a função do assistente social dentro desse âmbito da responsabilidade social? O serviço social hoje é uma profissão que atua na gestão da política pública, e aí a política empresarial de responsabilidade social também é uma política pública, ela não depende somente de escolhas individuais do empresariado. Então, nessa função de gestor, ele é um parceiro na condução, vamos dizer, dos direitos sociais, humanos, não só do trabalhador, mas de toda a sua família. Então, se a mãe não tem como deixar o filho para ir para o trabalho, ela começa a ter essa dificuldade. Olha, o assistente social conhece a rede de serviços, onde tem creche, onde tem disponibilizado um centro de educação infantil. Se a criança está doente, né, está com alguma dificuldade para a escola, ou seja lá o que for, o assistente social ele aciona a rede de todos os serviços sociais ofertados pelo município no qual a empresa está inserida. Então, ele é um profissional hoje de fundamental importância nesse foco, nessa perspectiva da responsabilidade social que se coloca a partir de 10, 12 anos atrás, né, que é realmente muito recente, como não só olhar para a produção como um espaço de extrair produtos, mas a produção como um espaço de produção de alimentos ou de qualquer tipo de mercadoria, mas também de reprodução humana. Né? São pessoas que estão o tempo todo gerindo e trabalhando dentro dessa mesma empresa, mas que não está isolada, está dentro de toda uma comunidade e de uma sociedade em geral. O assistente social deve ser articulador de situações que tem a leitura toda. E nesse sentido, Enio, o Observatório Social pode ser considerado um grande assistente social do município? Com certeza. Sem dúvida. Primeiro porque o empresário, a sociedade não vai deixar as suas atividades do dia a dia para acompanhar aquilo que está acontecendo no órgão público. É muito difícil nós conseguirmos que um voluntário, por exemplo, deixe uma dedicação de 4, 5 horas para acompanhar aquilo que está acontecendo num certame, por exemplo. Então, a entidade ela se organiza de uma tal forma que ela vai levar à sociedade, divulgar aquilo que está acontecendo dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, para dentro da sociedade. Um caso que eu posso contar aqui, eu faço dentro da minha sala de aula. Eu pergunto, quantos dos meus colegas alunos foram na reunião da Câmara Municipal esse ano? 2, 3 alunos levantam a mão. Quando levantam? Quantos na associação comercial, quantos dos empresários foram acompanhar uma licitação pública? Ou seja, de uma obra grande, por exemplo, uma registro de preço que vai acontecer, por exemplo, da semana que vem na Prefeitura de Paranavaí, de R$2 milhões. É um valor expressivo. Quantos vão deixar a sua atividade, o seu dia a dia, para acompanhar ali dentro? Então, o Observatório vem exatamente para isso. Elas são divulgadas ou não parece que... Tem visibilidade? Sim, não? Pela lei das licitações, ela tem que ser divulgada. Ela tem que ser divulgada na prefeitura. Por lei, isso? Por lei. No edital, e tem que ser publicada num site. Tá? Nós, do Observatório, o que fazemos? Nós pegamos esse edital e replicamos ele. Então, nós fazemos mais publicidade. Então, aquilo, por exemplo, que nós colocamos, nosso trabalho em 2009, né, começamos. Hoje, começava lá com 2, 3 participantes, empresários participando de uma licitação, tem hoje 16, 20 empresas participando. Claro que isso tudo não é só o mérito do Observatório. Tem mérito da administração pública, tem mérito da questão da condução dos processos licitatórios, que também foram se moldando de acordo com o que nós fomos observando. Por exemplo, não pode ter direcionamento para um determinado item ou para uma determinada marca. Então, nós colocamos lá, encaminhamos um ofício questionando tal produto que está direcionando para uma única marca, para um único fornecedor. Então, quando os empresários começam a notar que está tendo um agente contribuindo para que haja uma lisura, contribuindo para que haja uma negociação mais transparente, que não há um acordo, por exemplo, entre 2 ou 3 empresários que vai ficar naquele patamar de preço,
que há mesmo uma concorrência, eles começam a participar. E isso é fruto do trabalho também do Observatório Social junto com a administração pública. Maurício, como é que é a história, você que é o diretor do Observatório Social, como é que é a história do Observatório Social no Paraná? Quando ela começou? Sim, é bastante interessante e a gente tem que relembrar isso. Tudo aconteceu na cidade de Maringá. Né? Maringá é o grande foco, Maringá, então. o grande polo, o grande idealizador dos observatórios sociais do Brasil. Hoje nós já temos próximo de 60 observatórios sociais no Brasil, né? Estado do Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim. E no Paraná nós somos em 20 observatórios. Nós buscamos a ideia em Maringá e, obviamente, que ajustamos a realidade de Paranavaí. Como o Umuarama também tem o seu observatório. Sim. E, obviamente, ele está ajustado às realidades de Umuarama. E assim, são as cidades que têm a visão também de uma qualidade de vida melhor, de uma cidade melhor para os seus munícipes, é que, com homens públicos, apartidários, que não tenham vínculo político partidário e que sejam pessoas líderes na sua comunidade e que querem o bem da sua cidade, se juntam e criam o Observatório Social Local, regido por toda uma sistemática do Observatório Social do Brasil, que está sediado em Maringá. E assim nós fizemos o acompanhamento das contas públicas e também damos a nossa contribuição como empresário para que aquilo que o município deixe ou pague a mais, ou estaria gastando a mais, venha em benefício dos próprios munícipes, que é onde nós estamos inseridos e onde nós estamos envolvidos como empresa. Por que nós fizemos isso, um trabalho voluntário do empresário? É exatamente com essa visão, de dar um pouco do seu tempo em melhoria em benefício da sua cidade. Isso não é para todos, né? São para poucos, mas que aqueles empresários que têm a visão de melhorar o seu município, assim eu faço. É claro que essa gestão, digamos assim, esse trabalho do observatório tem um custo, né? Deve-se manter funcionários para acontecer. Sim. Da onde vem o dinheiro para isso? Sim, e isso foi muito bem colocado, que nós não podemos ter verba, nem municipal, nem estadual e nem federal. Para se manter um observatório social numa cidade do porte de Paranavaí e Umuarama, o custo é em torno de R$5.000 mês. Nós só conseguiremos isso com parceiros, empresas que tenham a visão como nós temos, de que é importante investir uma pequena quantidade do seu lucro no desenvolvimento da sua comunidade. E aí você consegue grandes parceiros por conta da sua credibilidade e faz com que as coisas efetivamente aconteçam no seu observatório e na sua cidade. Precisa ter parceiros. Parceiros tem muito, conquanto que você faça um trabalho ético, responsável e que tenha a visão de desenvolvimento. Ok. Com essas informações, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já.